Fazendo papas. Em vez de crer na promessa de Deus, que Ele dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir, e que o Espírito dará a conhecer as palavras de Deus, as pessoas preferem ir ao seu ministro para saber sua opinião. Em resumo, elas colocam o ministro no lugar do Espírito de Deus. Agora, embora seja seu dever abrir a palavra de Deus e falar a palavra da vida ao povo, não deve ser ele a falar. Ele deve dar-lhes apenas a palavra de Deus, e não a palavra do homem. Mas as pessoas acham muito mais fácil deixar alguém pensar por elas. E assim, unindo-se a algum ministro, em quem tenha confiança, elas tomam suas palavras como as palavras de Deus. Claro que esta reverência e deferência é muito agradável ao homem natural. É muito reconfortante receber as opiniões de alguém sem questionar como a solução de todas as controvérsias. E, portanto, o homem que não está em guarda, sem perceber, será papa, tanto quanto possível sua influência se estenda. A maioria das pessoas está fadada a ter um papa. Em vez de estudar a palavra de Deus por si mesmos, eles vão implorar um ministro para dizer-lhes o que isso ou aquilo significa, dar sua opinião sobre um texto da Escritura e dizer-lhes o que deve fazer neste ou naquele assunto. Muitos bons homens, portanto, que dificilmente podem encontrar linguagem forte o suficiente para condenar o papado, são eles próprios papas, sem ter consciência disso. Não precisamos despender toda a nossa indignação no Papa de Roma. O homem que põe sua confiança no homem, em vez de na palavra de Deus, é tão culpado quanto o Papa, na medida em que aqueles que fazem os papas são tão culpados quanto aqueles que consentem em ser feito papas. Um papado protestante não é melhor do que um papado católico romano. O mal do papado não consiste nos erros especiais que são mantidos por ele, mas no fato de que o homem é colocado no lugar de Deus. Todos os erros decorrem disso. Portanto, repudiar algumas falsas doutrinas do papado não significa necessariamente um repúdio ao próprio papado. Um homem pode clamar contra todas as falsas doutrinas do papado e ainda ser, na realidade, uma parte desse falso sistema, pois sempre que houver o espírito de exaltação de si mesmo ou a confiança no homem, existe o papado. A única salvaguarda é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmo 17, verso 4. Dos justos é dito: a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Salmo 37, verso 31. Portanto, a única obra do ministro do Evangelho é guardar a palavra. Ele deve resistir a todas as tentativas de fazê-lo um papa, ensinando ao povo que o homem que põe a sua confiança no homem é amaldiçoado. Jeremias capítulo 17, verso 5. Não faz diferença se o fato de que eles obtêm do homem é a verdade. Aquele que aceita qualquer verdade da autoridade do homem não tem a verdade nesse ponto, pois ele não recebeu como Deus a daria a ele. Além disso, aquele que recebe uma verdade na autoridade do homem receberá com a igual facilidade um erro na mesma autoridade. E não há homem no mundo que seja infalível. Portanto, o povo deve ser ensinado que a opinião do homem em assuntos religiosos não tem qualquer valor, seja ela qual for. O homem não deve apenas abster-se de dar suas opiniões sobre a Bíblia para outras pessoas, mas ele deve abster-se estritamente de dar suas próprias opiniões para si mesmo. Ele não deve colocar suas opiniões na palavra sagrada. Aquele que se aproxima da Bíblia, com qualquer opinião própria, aprenderá apenas de si mesmo, e não de Deus. Essas pessoas estão andando em faíscas,
de seus próprios fogos. Isaías capítulo 50, verso 11. E não a luz de Deus. Então, que todos entendam que o papado está completamente encerrado no desvio da palavra de Deus, ao colocar o homem no lugar de Deus. Deixe-o saber que o protestantismo não consiste em denúncias ao Papa, nem é simplesmente anticatolicismo. O verdadeiro protestantismo é positivo, não negativo, consiste na perfeita fidelidade à palavra de Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João, capítulo 2, verso 5.